Olá, hoje é dia da gente falar em educação e com alguém que viveu intensamente a educação na nossa cidade nos últimos 50 anos, pelo menos. Ele é natural de Bom Princípio, filho do seu Bruno e da dona Irene, é licenciado em Filosofia, Ciências e Letras. É um dos sócios fundadores da Associação Pro Ensino Superior, ASPEUR, mantenedora da nossa FEVALE. Por 25 anos, o marido da Magali atuou como professor, assessor pedagógico, coordenador de planejamento, diretor de ensino e gerente de obras na primeira etapa do novo campus da FEVALE. O pai da Letícia, da Natália e da Candice foi diretor executivo da Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha por 6 anos. E em sua gestão foi realizada a primeira Mostra Tec, mas o currículo invejável do nosso convidado não para por aí. Foi secretário municipal de Educação e Desporto de Novo Hamburgo, presidente da Fundação Cidade do Menor São João Bosco, entidade mantenedora do Lar da Menina, e diretor de ensino do Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçados e Artefatos, o IBTEC. Hoje teremos uma conversa de peso com Kurt Joachim Luft. Professor Joachim Luft, seja muito bem-vindo para essa conversa de peso. Muito obrigado, Rodrigo. É uma honra para nós participarmos na construção da história da nossa cidade, nesse programa tão importante. Ô, professor, a gente vai conversar mais ou menos 4h30 aí para começar a contar essa história, né? Vamos ser sucintos, né, Rodrigo? Afinal, o professor tem que ter a capacidade de transmitir isso aos seus alunos. Eu sempre tenho dito, a aula é de 50 minutos, mas você mesmo, os 15 primeiros, se você não encaminha a motivação, você não torna esse espaço encantador, você fica um professor chato, fica enfadonho. Professor, né? 75 anos de vida. É uma bela... Mas tá que é um guri. Eu faço hidroginástica 2 vezes por semana ali na nossa FEVALE, né? Então a gente procura celebrar a vida, né? Deus nos dá um novo dia, todo dia tem que agradecer a Ele e tocar a vida com a nossa família, com a nossa cidade. Eu fui adotado por ela como sócio da cidade de Novo Hamburgo. Embora eu seja lá de Bom Princípio, um interior, nascido em 44, dentro da Segunda Guerra Mundial, eu sou de uma família, eu sou da 5ª geração dos Luft. Meu tataravô Matias veio no 3º navio, em 1827. Ele e mais 4 irmãs. Então, todos os Luft no Rio Grande do Sul são parentes. Nós somos, desde a Argentina até o Mato Grosso nós estamos. E nós fizemos esse ano também uma família de Henrique Luft, que é meu avô, casado com Maria Baques, que veio com apenas 3 anos da Alemanha. E lá casaram e foram lá para Piedade, de Piedade foram lá para Santa Terezinha e vieram até o centro do vilarejo, o berço dos irmãos maristas que vieram lá em 1900. O senhor está me falando que o berço dos irmãos maristas aqui no Rio Grande do Sul, exatamente lá. Em Bom Princípio. Em Bom Princípio. Não é à toa que o senhor veio focado na educação. Eu acredito. Meu pai sempre, quando ele... Sua formação é toda marista? Toda marista, desde pequenino ali. Depois eu fui estudar lá em Veranópolis, lá com os maristas, em Farroupilha, em Viamão. Lá eu aprendi a sensibilidade de um professor. Acredita, a primeira favela no Rio Grande do Sul foi a cidade de Viamão, um lugarejo chamado Vila Isabel. E lá, na escola de formação de professora dos maristas lá em Viamão, eu aprendi a ser um professor que é um olhar voltado para essas crianças. E lá eu aprendi o que é um ser humano, o que é uma criança, já famílias desagregadas e o amor que constrói. Este professor é extremamente importante. Lá de Viamão, eu vim para o Colégio Marista Pio XII em 1966. Tá? Vindo lá de Bom Princípio, meu avô, todos conhecem, os nossos primos doaram ano passado esse hotel, era um hotel
era uma farmácia, era posto de gasolina, era padaria e vai ser aonde isso, na frente da Igreja Matriz de Bom Princípio. Tipo, Bom Princípio já tinha então shopping center há muito tempo. Era um shopping center ali. Meu pai tinha FUA, né? Mulas vinham lá de São Vendelino, levava até o porto do Caí. Caí tinha um grande porto fluvial e levava mercadoria lá para Porto Alegre, né? Ele fazia isso semanalmente. E meus pais, quando casaram, foram morar com os avós maternos. Minha mãe e um tio meu, família pequena, foram lá para Santa Lúcia, que era Vinduschness, a picada dos Winter. A guerra famigerada nos trocou e não fomos obrigados a chamar de Santa Lúcia. Tá? Triste a história essa, mas o que vai se fazer, né? Aliás, diga-se de passagem, tem vários materiais maravilhosos que o professor está compartilhando com a gente aqui, conversamos bastante já antes da nossa pauta. E um deles é o álbum guia da cidade de Novo Hamburgo, de 1940-1941, onde fala exatamente do momento que Novo Hamburgo teve que trocar de nome, né, professor? Tristemente. Chamando-nos de Floriano. O que nós temos que ver com o nosso... Foi um presidente Floriano lá, um segundo, terceiro desta nova república. Eu acho que não foi presidente. Não foi, não? Não, porque foi o Marechal Deodoro da Fonseca foi o primeiro, mas não foi eleito. O segundo, outro marechal, que era vice dele, que nem assinou como presidente, ficou de vice. Essas histórias aí. Coisas de Brasil, professor. A República começou bem. Foi nos mandado também um prefeito, né? Lá do Nordeste, o Dom Cavalcante. Ele assumiu em 31 de dezembro de 1937. Tá? E foi nos imposto. Ele fez algumas obras... Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas. Um dos serviços que Getúlio Vargas tão importante para o Brasil, este prefeito, né? Consta lá diversas obras, principalmente a construção da escola do Pedro II, e duas famílias doaram as terras para o Hospital Darcy Vargas, o nosso conhecido Hospital Municipal. O professor fez questão de lembrar, não era Darcy Vargas. Era Darcy Vargas, era Darcy, em homenagem à esposa do Getúlio Vargas. Então, coisa de compadre mesmo, né? Assim, tipo, isso é me botou uma lá prefeito troca, em Novo Hamburgo, agora vamos sabe, botar o nome aí do... É uma troca, essas trocas... E foi por muitos anos Darcy Vargas, né? Muitos anos, muitos anos. Na verdade, para a desonra dele, foi Darcy mesmo, as pessoas chamavam lá no Darcy Vargas. A história, quer dizer, ninguém se lembrava mais e foi levando e foi trocando esse nome. Bom. E esse livrinho tem uma porção de novidades, até plantio de árvores, recebeu 731 árvores, esses ligustros que estouraram as nossas calçadas, enfim. Mas não vamos só falar de árvores, nós vamos falar principalmente as árvores mais importantes que é o ser humano, que é a educação. É um plantio também. É um grande plantio, graças a Deus aí, nós fizemos parte do o senhor DNA. É um dos fundadores da ASPEUR, que a gente teve a oportunidade de conviver junto esse momento, este ano, que foi a comemoração dos 50 anos da 50 anos, isso. Na verdade, em março agora, do ano que vem, vai ser a primeira aula inaugural acontecida. Então, são as comemorações 50 anos das ASPEUR, que começaram o estatuto em 28 de junho de 69, e a sala de aula, a primeira aula com 273 vestibulandos, inicia em 24 de março de 1970, com a aula inaugural do então prefeito municipal, Alceu Mosman, que construiu, aliás, que desapropriou dos maristas e doou, criando então com o primeiro presidente Martins Avelino Santini, prefeito, deputado estadual, ele foi então, também ele recebeu essa bandeirinha de implantar o ensino superior em Novo Hamburgo, de grande sucesso dos dias de hoje. Professor, o corpinho para 75 está nos trinques, mas a cabeça está invejável, hein? Graças a Deus, graças a Deus. O senhor lembra disso com uma vivacidade fantástica. Eu acho, e data, e assim por diante. Eram 103 os fundadores que o prefeito Alceu Mosman convocou as lideranças aqui da região. O prefeito de Gramado, que esteve nessa festa à época, prefeito. Uma honra de sentar com ele, Horst Volk. O cara que inventou Gramado, inclusive. Gentil Compagnoni, que fez essa pesquisa, é muito importante, um diagnóstico em educação, aliás, em todos os segmentos. A cidade tem que ser planejada, replanejada e
O líder tem que saber como é que a cidade cresce, para onde ela vai, com as suas forças, as suas lideranças, e fazer sempre crescer, tornar a cidade sempre mais bonita, melhor. Sempre o Alceu Mosman tinha um lema: em dia com o futuro. Este era o lema dele. Eram 4 flechas, tá, nos indicando o norte. E me honra muito de ter trabalhado com ele. Fui diretor de ensino na administração dele, com a administração Miguel Schmitz. E mais tarde, agora, no início dessa década, chamaram-me novamente para ser o secretário de Educação, onde nós implantamos em um programa que eu julgo extremamente importante, que nós chamamos de ABC do Verão, que consistia essas crianças de bairro abandonadas, que eram reprovadas. Nós começamos no primeiro ano, 450 crianças reprovadas, é um número muito elevado, e nós abrimos a escola durante o mês de janeiro e fevereiro em tempo integral. A criança vinha de manhã às 7h15, ia para casa com banho tomado, com frutas, etc., ia para casa. E esse programa aprovou a metade dessas crianças. E nós sabemos o que acontece com uma criança lá da vila quando ela chega em casa com seu boletim: mamãe, papai, eu fui reprovado. E suas lágrimas já começam a cair, porque muitas vezes essa criança é batida, ela recebe uma surra. Vocês me vejam aqui, eu estou bastante emocionado com isto. Eu não posso admitir, eu não posso, porque essa criança não tinha culpa, tá? Então é um programa que eu fico sensibilizado até os dias de hoje, porque nós falamos como tanto em escola de tempo integral, recurso em educação, nós sempre somos colocados na terceira fila. Lamentavelmente, a educação continua não recebendo esse olhar que é necessário. Professor, quando não chega em casa e diz reprovei, daí o pai diz não quer estudar, vai trabalhar, meu filho, tira da escola. Isso, talvez seja mais grave. Isso, mais grave. E o pior, e talvez ali foi uma das missões do Lar da Menina, da Fundação Cidade do Menor. O pior... Como é que foi isso, hein? Como é que foi aquele Essa é uma história interessante. Vamos contar ela na volta do intervalo, então. Okay. Hoje, numa conversa de peso com o professor Joaquim Luft. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para a sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o professor Joaquim Luft. Uma vida inteira, professor, dedicado à educação, né? E nos honra, eu tenho muita história em sala de aula também, né? Porque lá no Pio XII eu fui, na época era um regente, hoje o professor conselheiro, eu recebi uma turma para a entrega do boletim, para acompanhar o jovem. E eu sou muito desportista, por isso talvez ainda me mantenha sadio. Eu fui ser regente aí no Pio XII, no Admissão, em 1966. E levei essa turminha até a formação do curso ginasial, a 4ª série. E essa turma, éramos 44 em sala de aula, e nós conseguimos chegar ao término no ginásio, 4ª série, com 35. E nós, vejam bem, nós nos reunimos anualmente. Ano que vem vamos fazer 50 anos de encontro desses alunos, e é sempre no 3º sábado de agosto. A turma já sabe, nós temos o dono da TV Record de Rondônia, Porto Velho, o Everton Leone, ele vem de lá para fazer parte dessa festa. Nós temos diversos médicos, o Ivan Hack, o César Viana, o Morsch. Nós temos lideranças exponenciais aqui na cidade, tanto na área empresarial, o filho do prefeito Nível Friedrich, enfim, aqui não cabe nominar, até conseguiria, pela minha memória, nominar, fazer a chamada. Adão Anschau, Carlos Rubens, Adão, um abraço, querido Adão. Gerson Berd. Professor, não, professor. Então nós podemos, de novo,
revitalizar essa sala de aula aí. Bom, Não, a gente não pode fazer isso, sabe por quê, né? Porque não vai dar tempo. eu Porque a acho gente que tem inúmeros grupos de reencontros isso é que muito o gostoso. senhor agita. É muito, muito gostoso. E esse dos formandos do curso ginasial do Pio XII. E aí nós vamos Está para fazendo Liberato, 50 né? anos também esse grupo. A Câmara Júnior. É O verdade. professor se envolve e aproxima muito essa turma. A minha Amigos mulher do no- saudoso Monsenhor Oscar Collen e Isso. outras tantas turmas que o senhor... Como é que você sabe? A gente sabe, a gente está aí, né? Já por aí. A minha São vários esposa, a grupos. Magali, também por muitos anos liderou a Liga de Combate ao Câncer, né? Hoje, os tempos de avoengo também, nós temos que curti-los, né? Nós temos 5 netos, o mais velho já como vô, com os pais também é bom de bola, né? Joga lá no Você era bom de Porto bola? Alegre. Você era bom de bola? Era um quarto zagueiro, procurava varrer ali a área, né? Bom, muito bom, eu me dá saudade. Jogou até que idade? Depois que eu fui parar como diretor do Liberato, sobrou pouco tempo, né? Eu joguei até os 38, por aí. Até mesmo sábado de manhã, eu como professor e diretor, eu jogava com os alunos lá no campo que era dos Vale do Cruz, que na verdade é propriedade da Fundação Liberato Salzano. Porque depois de ter sido diretor em 2 administrações municipais, eu fizera concurso como professor titular da Liberato, onde eu lecionei inglês. Eram 12 ou 14 turmas, 36 alunos em cada turma. Eram 6 ou 7 de manhã e outras tantas de tarde. Então vejam vocês, a cada ano, 600 alunos novos lá. Onde hoje eu ainda me encontro na força viva de trabalho, vou nas empresas, olha aqui o professor, olha, eu fui diretor também por 2 mandatos lá, e me honra, e me deixa, eu gostaria até que você mostrasse. Eu vou puxar isso aqui também. Opa! Então, esses 10 ou 11 anos, no vigor da minha juventude... A história dos 50 anos de fundação da... Liberato Salzano foi só, fundado em 1957, a primeira Tem um turma. verbete nessa história, pequenas, grandes histórias, do professor Joaquim Luft. E ali você vê que em março de 1985, nós iniciamos com a primeira Mostratec, ali não. E aqui está, ó. A direção executiva, com o apoio do Conselho Técnico Deliberativo, elaborou um novo plano diretor para a Fundação, constituindo essencialmente de encaminhamento desse plano ao MEC, reforma e pintura do prédio, abertura de ruas internas asfaltadas, aquela estrutura que está lá até hoje, guarita e portaria, jardinamento, construção do módulo desportivo, aonde mais do que isso se faz hoje a pré-mostra da TEC, Isso mesmo. mas que começou ali dentro. Que na homenagem que nós rendemos a Carlos Armando Koch, que fora prefeito que doou os 20 hectares de terra, que era o compromisso do Incorporação município. ao patrimônio da Fundação das Máquinas e Equipamentos que estavam leste em comodato europeu. com o Ministério da Educação, provenientes dos Primeira países eletroerosão foi nessa escola. socialistas. Primeira eletroerosão do Vale do Rio dos Sinos. Modernização dos laboratórios e oficinas e a abertura do curso técnico de eletrônica. Também em 85. O curso mais procurado por muito tempo. Tão necessário. Né? E aí, em março de 1985, é lançada a primeira mostra de criatividade em ciências, artes e tecnologia, cuja corruptela é Mostratec. Está aqui escrito que a história, está registrado. Coisa linda, hein, professor? Livro publicado. Coisa linda. Me deixa muito prazeroso e vontade sempre de fazer mais. Eu quero, com a graça de Deus, ainda ajudar. Quando o senhor passa por esses lugares hoje, qual é o sentimento? Assim, ver essa gigante que é a nossa Universidade Fevale, por exemplo. Me emociona muito. O senhor participou ali de elevar os primeiros muros por, e salas por de 30 aula anos eu trabalhei em 3 turnos. Campus 2, né? Campus 2. Tá? Eu também uma homenagem ao Lívio Jacobos, né, que foi o... Então, a gente tem 2 fotos que nós vamos botar no ar aqui, que estão comigo agora, joga para nós aqui. Tá, aqui nesse buraco está o Lívio Jacobos. É uma pá na mão? Uma pá na mão e está todos os documentos e a ata de lançamento da pedra. E o nosso presidente foi saudoso Gastão José Spor, presidente... Agora, a turma toda aqui é forte, hein? Miguel Schmitz, Olha só. o João Carlos Schmitz, uma turma grande. Graças a Deus aí.
é um alicerce bem... Professor, e a sedimentado. política? Isso aí é uma coisa meio complicada, né? Eu estou fora há 15 anos e são coisas que não me agradam. Já naquela época, essas maracutaias que nós convivemos durante esses últimos anos, principalmente, porque política é uma coisa que a gente tem que levar um pouco mais a sério. E eu diversos cargos também os ocupei pelo caminho da política. A gente tem que enaltecer e tem que valorizar as pessoas competentes, tá? E nem sempre... Porque tem muita gente séria fazendo política também, né? Tem gente boa. A gente sempre destaca as coisas ruins, que evidentemente nos chocam muito. É bem verdade, né? Então, todos os que quiserem a minha colaboração, né, em programas, em reestruturar a educação na nossa cidade, que, graças a Deus, sempre teve um olhar muito significativo por parte dos nossos prefeitos, né? Mas, como eu havia dito há bem pouco tempo, nós estamos na terceira fila. A alocação de recursos para a educação é parco, é diminuto, as necessidades são tantas, né? É pagar professor, praticamente. Né? É pagar professor. No caso do Estado, quando eu vinha a esse programa, eu estava escutando a mídia falada aí, crescimento do ICM, dificuldade do governador em seus compromissos. Leio que uma prefeitura grande, como a de Pelotas, também que está atrasando, a de Porto Alegre, a nossa está às portas, né? Dessas dificuldades aí. É preciso mais verbas para a educação, muito mais verbas. E voltando novamente a Liberato, eu me orgulho muito mesmo de ter ajudado a construir esse ensino técnico tão importante que nos ajudou tanto no crescimento tecnológico. E para dizer também da Fevale que ontem, hoje e amanhã será sempre um orgulho para todos nós. São duas pontas de referência, talvez a Liberato, a gente destaque pela dificuldade que é trabalhar com os recursos públicos. Sim, né? E a burocracia. É uma fundação de direito também, privado, né? Uma alocação do orçamento do Estado. Isso aí. Né? E eu sou o Ramon, que o nosso atual diretor, é um ex-aluno nosso lá, ele era meu auxiliar de ensino no curso de eletro. Também nos orgulha muito lá, num auxiliar de ensino, professor, doutor, mestre em educação, ser guindado a diretor da escola do ano passado. Homem de sucesso, eu já fui convidado por ele para no dia 21, 22 de agora em outubro, fazermos parte da abertura da Mostratec. Tá? Como você disse, a gente vai mais longe, de vez em quando a gente tem que oxigenar o coração, nós tem que emocionar um pouco para que a coisa, né, não fique enferrujada, né? Então, são momentos assim que a gente encontra colegas, ex-professores, professores, alunos, extremamente importante. Mas o senhor segue na ativa? Sim. Quando no diretor do Liberato, eu desativei a aula aos sábados. E como é que eu ia fazer? Aquele prédio lá tem 220 metros de comprimento, né? Como é que vai conseguir colocar 6 dias em 5, com laboratórios, com professores, com alunos? Aí me veio uma ideia, eu vou desativar os últimos anos, eu vou fazer com que eu crie sexta-noite e sábado pela manhã congressos. Assim eu o fiz. Aquele período de 1982 a 85, se vocês estão bem lembrados, foi implantado o polo petroquímico. Aqui, uma conquista muito grande, foi enaltecida por Guazelli, então governador, mobilização de toda a Assembleia, de todas as lideranças fiéricas e assim por diante. Eu tive a sorte. A Petrobras teve que ser duplicada, com seu superintendente Percy Lozada de Abreu, fui procurá-lo. Olha, Percy, eu preciso que você e seus técnicos, sextas à noite, palestrem lá nos alunos do 4º e do 5º ano, da necessidade do polo petroquímico e da motivação para tanto. Tá? E assim aconteceu. E no último período de sábado, eu trazia uma liderança político-administrativa. Cláudio Strasburger, Renato da Articola, Renato Kunz, o falecido, saudoso Celestino Killing, da Tintas Killing, para mostrar aos jovens para onde a indústria estava se encaminhando e a eletrônica estava aí às portas também em suas necessidades.
E aí, Pratini vindo, uma liderança maior, num desses sábados, ele levanta a cadeira assim, achei ouro. Sabe o que que era? Aquelas 2 tampinhas de PP, daquela cadeira de alumínio, para não fazer barulho, entende? O aluno arrasta, daí achei petróleo. Mas, gurizada, vocês lembram que você faz, a avó de vocês, a mãe, indo fazer injeção lá, etc., levantava aquela água fervida, aquela agulha, etc. Aquilo lá tudo obsoleto. Isso tudo vai ser injeção de... Tudo, a seringa vai ser plástica, descarta e joga fora. A indústria automobilística, enfim, vai ser tudo plástico. E eu saquei. Eu comecei o trabalho de ser professor aos 18 anos e 1 mês, lá em Viamão. Tá? Vinha o Pio 12 em 66. E eu saquei aquilo. Eu me aposentei, fui para a metalúrgica com Hélio Giacometti e o Roque, e eu disse, olha, eu estou cansado, enfim, vocês me dão uma chance de abrir uma pequena empresa, eu vou para casa com minha filha, que é a menor, né? Ou a maior estava nos Estados Unidos, a Letícia estava lá estudando, graças a uma parenta que estava lá, teve essa chance na década de 90. Bom, e fui para casa e abri uma pequena empresa de fazer fivelas em plástico, cujo nome da minha empresa é Fivel Plast, já conota, né? E até hoje a empresa está com 20 anos. Tá? Adorei falar com o senhor. Muito obrigado pela oportunidade de nós fazermos parte dessa conversa tão saborosa. Você sabe por que é conversa de peso, né? Não sei. Não é por causa do tamanho do apresentador, é por causa da qualidade do entrevistado. Muito obrigado, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho, essa linda trajetória dedicada à nossa educação, realmente, professor. Muito obrigado. Hoje, numa conversa de peso com o professor Kurt Joachim Luft, professor Joachim Luft. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.